como é que tu lida? Como que assim, agora você tá disputando votos de direita com um adversário que tá tentando. E assim, cara. Mas ele é de direita? Por que ele é de direita? Então, ó, ele Qual que é a disputa a história atenção dele do de Bolsonaro contigo, por exemplo. Não. Sabe? Qual que é a história? Da onde que ele é de direita? Ele assim? se identifica assim, né? E ele fala que tu é de esquerda, inclusive. Então, aí pronto, tu chegou. Ele já falou que eu sou comunista, que eu sou de esquerda. Cara, eu sou de esquerda. Olha, não me parece... Eu sei que o entrevistado sou eu, mas nós estamos batendo um papo. Olha, eu acho estranho verdadeiro. a ideia de um Ricardo Nunes, especialmente identificado com o Bolsonaro, um cara de esquerda. Lógico que não, tá? caraca. Isso é bom e ruim, no fim das contas. Porque assim, a cidade de São Paulo também tem bastante voto progressista e tudo mais. O ponto é, cara, agora você tem que disputar voto de direita com Pablo Marçal. Goste, assim, identifique-o como direita ou não. Pessoas que votariam em um candidato do Bolsonaro, por exemplo, inclusive a atenção que ele busca, ou tem orbitado ali que nem teve no lance da manifestação agora no sábado e tal, ele chega por ali e tal. O que eu quero dizer é que agora tem uma outra vibe, porque disputar esse voto com o Datena é uma coisa, disputar esse voto com o Pablo Marçal é outra coisa, porque são outras táticas, é outro jeito de lidar e tudo mais. E aí ele te bate com o lance de PCC nos ônibus e tudo mais. A gente PCC vai falar sobre ele, isso né? já. PCC é ele. Mas como é que ele é pra tchutchuca. você? A tchutchuca do PCC é ele. Mas como é que é pra você o lance de, se esse cara, eu não posso, é dele, tipo, você não vai tirar a voto do Boulos, sabe? Boulos tá lá com os caras da esquerda, é outra parada, né? Extrema esquerda, né? Como lidar com isso? Olha, o que acontece? A gente vai ter ali um cenário, se você pegar, por exemplo, a última eleição 2020, o Boulos participou, nós ganhamos dele. Fizemos 60% dos votos, o Bruno e eu. 60% dos votos. A população de São Paulo, olha, o Igor, no final, o pessoal que está aqui assistindo a gente, ele sabe que isso aqui não é como se fosse um jogo de futebol, que o cara tá jogando mal, o técnico fala, ô Igor, Ricardo, sai, Ricardo, entra o Igor. Igor, sai, entra o Ricardo. Não é essa parada. Quando você vai lá e escolhe o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores, é 4 anos, velho. Então é muito sério. Você entendeu? Não dá pra trocar. Você vai colocar alguém. Você vai colocar alguém que você sabe que mente. Porque o cara que mente e você descobre que ele é mentiroso, você fala, caraca, esse cara tem capacidade de mentir, ele tá mentindo tudo. A questão da confiança é fundamental. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô falando aquilo que eu tô fazendo, aonde eu levei a cidade. Reconheço que eu errei de não ter vindo em um monte de podcast, de usar rede social, de comunicar mais. Tudo bem. Mas se o meu erro é esse, de não ter aparecido muito, eu acho que não é um erro grave. Entendeu? Agora, tem gente que aparece muito e faz pouco e mente. Ele fala, por exemplo, cara, as pessoas não gostam que você fique mentindo sobre as pessoas. Quando o cara fala que eu sou de esquerda, que eu sou comunista, que eu defendo ideologia de gênero, que eu sou a favor do aborto, porra, eu não sou. Eu sou ao contrário. E aí, como é que foi a minha história de vida? Eu fui vereador, 8 anos. Quem foi o vereador que liderou em 2015, no Plano Municipal de Educação para tirar a ideologia de gênero? É esse cara simpático que está na sua frente. Fui eu, cara, que fui lá para a tribuna. Você conseguiu mandar? Você não quer mostrar um negocinho pro povo? Não sei, aqui, é o Vitão que sabe. Eu até falei, povo, deixa eu ver se o Vitão consegue. Acho que é 30 segundos. Tu mandou pra quem? O que eu fiz? Já tá aí, tá bom. O que eu fiz lá? Então, vamos lá, qual que é a parada? O cara fala que eu sou a favor da ideologia de gênero. Né? Agora a outra menina, Marina, fala que porque ela tá. Você viu que eles, né, fizeram meio que um pau ali, né? Mas tudo bem. E aí fala, e não é verdade. Agora, você acha que quem tá aqui assistindo a gente vai falar assim, pô, pera um pouquinho, o cara tá mentindo, tá inventando. Pô, não é, esse papo não é legal, ninguém gosta. Eu vim da periferia, cara, você também. Lá na minha quebrada, a gente chama isso, sabe de quê? De crocodilagem. Entendi. Crocodilagem, velho. Tinha isso lá no Rio também, não? Ah, tinha. Tinha. Hoje isso aí tem pra todo lugar, né? Crocodilagem, eu quero dizer. Mas, ó, você tava... uma das coisas, por exemplo, que estão tentando colar em você, e eu queria que tu me explicasse isso daqui, porque esse daqui não dá pra dizer que não tá rolando. Esse tá rolando, que é o lance do PCC.
envolvido naquelas duas empresas de ônibus lá, Transwolf e UpBus. Transwolf e UpBus, Que estamos falando aí do envolvimento do Milton Leite, que, putz, tudo mais. E estamos falando também em 2023 lá, quase 843 milhões em subsídios para essas empresas aí. E aí, como é que é esse envolvimento do PCC e tudo mais? Me conta um pouco, agora com um pouquinho mais de tempo, sobre esse envolvimento. É verdade que o PCC se infiltrou na Prefeitura de São Paulo? Olha, o que existe é uma investigação da Controladoria, que eu pedi para abrir, e do Ministério Público sobre essa situação. Fala assim, hoje existe indícios fortes, existe, tanto é que tem intervenção em duas empresas, a Transwolf e a UpBus. Uhum. Existe uma fiscalização, existe uma investigação do Ministério Público. Já aconteceram prisões, então existem uns indícios. Quando a gente fala assim, precisa ter condenação, precisa ter esse cuidado, né? Uhum. Uhum. Por exemplo, o Pablo Marçal aí é condenação. Aí ele foi condenado lá, né? O cara começou cedo, o cara é danado, logo cedo. O papo que ele falou aqui para você, cara, ele te convenceu. Me convenceu de quê? Como é que você se sente? De que ele arrumava computador. Cara, olha, eu não tô na posição de dizer se você tá mentindo ou não. Então, assim, esse monte de número que tá me falando aqui, eu tô confiando em você. Pode confiar, tá gravado aí. Então, é mais ou menos a mesma relação. Então, assim, eu conto com as empresas, com a nossa parceira Aos Fatos, que vai fazer a checagem dos fatos para amanhã. Então, ela pode checar, por exemplo, que ele veio aqui e falou para vocês, não, eu só arrumava computador. Só arrumava computador. Aí passou uns dias... Vem a matéria do UOL com o áudio dele. Aí a gente fez, não é outro papo, né? Eu acho, talvez, não. É ele falando. Eu fui lá, peguei bastante, deu certo, hoje está rendendo muito. Que ele criava lá um e-mail, mandava para as pessoas, selecionava as pessoas humildes, aposentados, velhinhas, né? Grupo de evangélicos. Para evangélico, ele mandava lá um e-mail, abra aqui uma palavra da Bíblia. Né? A pessoa clicava lá. Aí entrava na conta da pessoa e eles tiravam o dinheiro da conta das pessoas. Né? Então, isso quem está falando foi a investigação da Polícia Federal, que teve um inquérito e eles foram condenados. Ele foi condenado a 4 anos e 5 meses de prisão por conta dessa investigação dos áudios. Então, foi comprovado. Aí tá comprovado. Ficou preso, chegou a ficar preso e tal. E aí, o que tem de outra questão? Vamos pegar os dias atuais, né, para ser prático. Você pega, por exemplo, o presidente nacional do partido dele, o Avalanche. O que tem do Avalanche? O áudio, também publicado, investigação da Polícia Federal, a imprensa publicou, está aí disponível. O que o Avalanche diz? O seguinte, olha, eu participei da liberação do André do Rap. Quem que é o André do Rap, cara? É um dos maiores traficantes, né, de crime organizado. Esse cara é o líder do partido dele. É o presidente, o Avalanche. Tem um áudio ele falando. Então não é assim, falaram. Não, é ele falando, ele no telefone. Não, eu soltei o André do Rap, o cara tal. Aí vamos para estadual. Estadual. Deixa eu só fazer uma ressalva, só para não esquecer. Como é o nome desse cara aí do Avalanche? Tudo bem. É o cara do Avalanche. É o presidente nacional do PRTB. Avalanche, qualquer coisa Avalanche. Ele tem uns áudios aí, como você está dizendo, tem que ligam ele ao PCC. Isso. Mas, cara, o Milton Leite também parece ter bastante coisa conectando ele ao sei lá, pelo menos por meio das empresas de ônibus, ao PCC. E o Milton Leite é teu aliado. Milton Leite, eu fui vereador 2 anos. Quando eu cheguei na Câmara, ele já era vereador, acho que ele já tinha 4 mandatos. Quando eu me elegi a primeira vez, ele já estava cumprindo, acho que o 5º mandato de vereador. Então já estava lá, tempo, sim, já né? estava há muito tempo. Essa que ele meio que se aposentou, né? Agora ele não está mais. E aí, quando eu entrei, eu disputei em 2012. Eu disputei com ele. Ele era candidato, eu era candidato. Ele ganhou, eu também ganhei. Em 2016, ele era candidato, eu era candidato. Eu disputei com ele. Ele ganhou, eu ganhei. Então a gente sempre teve, inclusive, uma disputa política. Mas eu respeito todo mundo. Mas ele agora é o líder da Câmara. Isso que eu ia falar. Quando foi? Hoje ele é o presidente da Câmara, exatamente. E aí, na campanha de 2020, na eleição do Bruno e minha, o partido dele e ele já nos apoiou. E agora continua nos apoiando. Né? Então, só para colocar assim um histórico. O que acontece com relação a isso? Eu vi na imprensa, eu coloco minhas contas à disposição, né? E a empresa que diz a investigação que ele teria uma aproximação,
Eu fiz intervenção. Hoje está sobre intervenção, não está sobre os cuidados, a administração das pessoas. Está sobre o cuidado da prefeitura. O que é intervenção? Intervenção é o seguinte, chega lá para a diretoria e fala, mano, se tiver uma intervenção aqui, fala, Igor, sai fora, que agora quem vai... Sai fora. Você está proibido de chegar aqui perto, quem vai tomar conta do flow aqui sou eu. Intervenção é isso, cara. Chegou e falou assim, ó, sai fora todo mundo, é a prefeitura que está tomando conta, como o da UpBus também, que não foi decisão judicial, eu que decidi fazer a intervenção da UpBus. E aí coloquei lá um cara de carreira de 37 anos de SP Trans, concursado, um controlador concursado, um auditor fiscal concursado e um procurador concursado. Eles já encontraram alguma coisa diferente lá que atrapalhasse? Não, ainda não. Esse negócio está lá na investigação do Ministério Público. Porque tem uma coisa que é importante, assim, a parte administrativa está lá tocando. Né? A questão é a parte da suspeita criminal. Que aí as pessoas falam assim, pô, mas por que você não viu isso? Quem tem condições de fazer investigação criminal é a Polícia Civil e o Ministério Público. Por quê? Porque eles podem fazer quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal. O prefeito não tem como fazer. Eu, quando fui vereador, até fiz. O vereador, quando você institui uma CPI, e eu presidi a CPI da sonegação tributária, eu fui um vereador casca de bala lá, ia para cima. Recuperei 1,2 bilhões na CPI da sonegação tributária de bancos. 1,2 bi de fraude que eles tinham, eu recuperei naquele ano. Então, ali, quando você está numa CPI, você pode aprovar no seu colegiado, eu quero fazer a quebra de sigilo telefônico, né? Fazer condução coercitiva, você apresenta para a justiça, como é assim todo o processo. A Polícia Civil quiser quebrar o sigilo telefônico teu, meu, né? Também não faz, ele pede para o juiz, o juiz autoriza. Então, existe essa prerrogativa ali na legislação. O prefeito não tem como fazer isso. Não é que eu não queira, que não é possível. Quem faz é o Ministério Público. Agora, o que é bom falar? Há 2 anos atrás, eu pedi... Olha que coisa interessante. Há 2 anos atrás, eu pedi para a procuradora e para o controlador ir até o Ministério Público e falar, ó, vamos ter celeridade nessa investigação das empresas e estamos colocando a prefeitura à disposição. Na época, 2 anos atrás, quem atendeu a doutora Marina e o doutor Daniel foi o doutor Lincoln, o promotor, que é o que liderou agora essa operação que teve da intervenção dos ônibus. Né? Essa operação que teve lá que prendeu esses caras das empresas de ônibus. Então, existe um trabalho conjunto. A Prefeitura de São Paulo, olha que coisa louca. Eu pedi, nós somos assistente de acusação. A Prefeitura, eu que represento a Prefeitura é a instituição, é assistente de acusação no processo das empresas de ônibus. Não é ao contrário. Eu fiz a intervenção, determinei os interventores. Essas pessoas não estão na administração da empresa. Quem está na administração da empresa é a Prefeitura de São Paulo. Só que a pessoa fica falando, mas a verdade que tem é essa. E nós somos os maiores interessados de fazer essa apuração. Né? Agora, com relação ao Milton Leite, ele, eu, você, qualquer um, a pessoa pode ser investigada. Eu sempre falo, a pessoa pública tem que ser investigada. Tem que ser investigada, cara. Exerce cargo público. Se tiver alguma coisa errada, paga. Se não tiver, né, vai demonstrar que não teve. Mas não dá para comparar isso com aquilo que eu estava falando aqui do Pablo Marçal. É diferente, a parada dos caras é outra. É o cara que foi pego no telefone. O presidente, que foi o presidente estadual do PRTB aqui, né, que era o Escobar, Pablo Escobar, umas paradas meio loucas, né? O tal do Escobar, ele está respondendo uma investigação por trocar carro de luxo por cocaína. Está o processo, isso está na internet, está publicado, é coisa da polícia. O municipal, que é o tal do Mike, que estava do lado dele, de um lado ele estava com o Avalanche, do outro lado estava o tal do Mike. O Mike foi preso e condenado por sequestro. Cara, eu tô falando do cara do Diretório Nacional, do Diretório Estadual, do Diretório Municipal, tudo da turma do Pablo Marçal. Pô, não enxerga que não quer. E tem mais, velho. O piloto. Qual que é o envolvimento do piloto? Eu tô vendo como é que faz pra lutar pelo voto de direita, porra. É só você falar que o outro cara é bandido. Não. Mas, cara, se aliar com o Bolsonaro também é... Nesse caso, assim, na verdade, no teu caso, ele demonstra, assim, tem sido... Você considera que é um risco menos arriscado
do que era, porque assim, o Bolsonaro já hoje em dia não se fala tanto, assim, então, os ânimos estão mais brandos em relação a ele, na minha percepção, tá? Como é que tu avalia isso? Assim, você considera um risco? Você considera uma benesse, uma bênção? O que você considera? Como é que é esse lance de ser, de certa forma, apadrinhado por Bolsonaro aqui em São Paulo? Eu não tenho dúvida nenhuma, pela sua trajetória, que você vai concordar comigo. Acho que o que importa nisso aí é o seguinte: o prefeito será eu. Eu vou ganhar a eleição, eu vou ter uma nova posse no dia 1 de janeiro e governar pelos próximos 4 anos. Quando tiver um problema da valeta lá, você vai falar comigo. Você não vai ligar para o Bolsonaro, não vai ligar, né? A pessoa que tiver um problema ali no bairro, ela vai cobrar do prefeito. A gente precisa ter isso muito claro. O candidato sou eu. Quem irá governar sou eu. Agora, o que acontece do presidente Bolsonaro? Ele foi muito coerente quando eu estive lá em julho de 2021 pedindo ajuda para a cidade. Acabei de contar aqui, a gente zerou a dívida da cidade. Aí depois a gente foi fazendo a nossa composição partidária, reunindo os partidos para poder fazer frente à extrema esquerda, né? A gente falou: presidente, nós precisamos nos unir para vencer a extrema esquerda, porque está apoiado pelo Lula, pelo PSOL, naquela turma toda. A gente precisa, não podemos colocar a cidade em risco de um atraso desse. A gente viu os governos que foram de esquerda aqui, foram terríveis, nenhum se reelegeu, né? Você pega, por exemplo, o Haddad, ele fez 10 promessas na área da saúde e entregou uma. Relatório do Tribunal de Contas do Município, que eu queria, né? Eu só estou falando coisa que você possa checar. Total. O Tribunal de Contas do Município fez um relatório de 10 coisas que ele falou no plano de meta, só entregou uma, deixou 9 sem entregar. Então, eu digo assim, o que a gente não quer andar para trás, a gente quer andar para frente, a gente quer evoluir, essa cidade da oportunidade. Então a gente precisa estarmos unidos para vencer a extrema esquerda. Então ele ajudou, participou desse processo. Fez indicação do nome do vice. Eu tinha 12 nomes. Foi se trabalhando com os outros partidos, chegou num consenso. Nada de imposição, consenso. Coronel Melo Araújo. Coronel Melo Araújo, cara, é um cara sensacional. Presidiu a CEAGESP aqui, foi comandante da rota durante 2 anos, mais de 30 anos de serviços prestados. A família dele tem 100 anos de serviços à Polícia Militar, né? Foi desde do avô, o pai, ele. Então, uma pessoa super correta. Na CEAGESP, ele acabou com a exploração sexual infantil, corrupção, organização criminosa, tinha 90 milhões de dívida, 2 anos que ele ficou lá, zerou a dívida, tornou a empresa sustentável. As pessoas amam ele lá. Lá, até o cara que andava com um carrinho de transporte tinha que pagar mesada por semana. Então é um cara correto, decente, que o Bolsonaro deu uma grande contribuição para ser o meu vice. Teve na minha convenção e ficou 3 horas e 40 minutos em pé lá, ele e a Michele Bolsonaro, porque a convenção demora, né? Ele chegou antes que eu, cara, na convenção. Aí, quando eu cheguei, ela falou: o Bolsonaro já está no palco. Eu falei: meu Deus, saiu correndo e tal. Então, né, ficou até o final. Então, assim, tem coisas que a gente precisa entender que faz parte de um contexto. Não é algo oportunista. Não é o cara tá fazendo um evento dele, eu chegar lá de última hora, esperar acabar, ficar ali no cantinho esperando acabar para chegar e fazer foto e fazer corte e pôr na rede social. Cara, caráter vale muito. A gente tem que ver a questão da administração, das propostas, mas o caráter, é fundamental. Eu entendo. É que eu não sei se foi isso que aconteceu com o Pablo Marçal, de quem estamos falando. Eu realmente não sei. Eu sei o que eu vi na mídia lá, né? Não sei se ele ficou esperando. O Bolsonaro escreveu isso. O Bolsonaro escreveu, pôs na rede dele. Falou: olha, o Ricardo teve um bom comportamento lá, foi lá, né? Eu não era um palanque eleitoral, não tinha que ficar lá aparecendo. Era um evento para a luta pela liberdade, onde desrespeita a pessoa ir no evento do outro, querer tomar o cenário, né? E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.